Estimados alunos, sejam todos muito bem-vindos aqui para esse nosso momento de revisão de conteúdo. Então, vou trabalhar com vocês aqui basicamente três temáticas: energia, termologia e dilatação. Então, sem mais delongas, já vamos aqui para os conceitos, né? Dividir por tópicos para vocês. O primeiro é energia. Lembrando que energia a gente não tem necessariamente uma definição na parte da física, mas seria a capacidade de realizar algum tipo de trabalho. Então, temos ali, por exemplo, as energias elas se divergem ali em energia cinética, que tem a ver com velocidade ou movimento, e temos energia potencial, onde abrimos uma vertente que pode estar relacionado com altura, sendo definido como energia potencial gravitacional, ou pode estar vinculado a uma deformação, que é energia potencial elástica. Aqui na energia potencial elástica, a gente acaba trabalhando ali, isso vale para molas e vale para elástico, ok? Então, se a gente for analisar a suspensão de um carro, tem validade. Se analisar, por exemplo, ali um estilingue, tem validade também. Dentro dessa composição, de uma maneira geral, temos energia mecânica, que ela preserva, por exemplo, a estruturação da somatória das energias, que elas têm que ser a mesma no final. Então, assim, geralmente a gente vincula isso à energia cinética e potencial, porque enquanto uma sobe, a outra desce, e isso acaba invertendo ao longo do processo, certo? Assim, um balanço é um exemplo disso. Onde você vai ter ali o ponto máximo, então você está à altura máxima, conforme desce, então você vai ter velocidade, daí depois vincula, então essa brincadeira entre altura e velocidade, ok? Bom, então aqui ó, a energia cinética, ela é uma energia proveniente do movimento, ela não é conservativa, então assim, você não consegue guardar ela só existe se tiver movimento. Parou o movimento, acabou a energia cinética. Então, o único exemplo que eu posso trazer para vocês que não possui energia cinética é a luz. Apesar de ter uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, ela não tem massa. Então, assim, ela se adapta a outro tipo de energia, porém não a cinética. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Um veículo de massa 2 toneladas desloca-se a 100 km por hora. Determine sua energia cinética. Primeiro passo, vamos coletar os dados. Ó. Velocidade obrigatoriamente precisa estar em metros por segundo, então tem que fazer aquela divisão por 3,6. Atentem-se a detalhes, certo? E a nossa massa tem que estar obrigatoriamente ali em quilogramas. Atentem-se a detalhes. Se tiver em quilograma, grama, então tem que estar em quilograma. Aplicando o sistema da equação, que a gente vai ter ali, ó, massa vezes a velocidade ao quadrado divididos por 2. Ali eu acabei atribuindo a ideia da potência, então 27,77 ao quadrado vai dar ali 771,17. Trabalhei com duas casas depois da vírgula apenas, tá? Mas fiquem à vontade para trabalhar com a quantidade que vocês quiserem. O 1000 surge da divisão ali de 2000 por 2. Então ali quando a gente multiplica 771,17 por 1000, teremos ali 771.170 joules, certo? Bom, outra estruturação que a gente pode estar vinculando, por exemplo, ainda a energia cinética, a gente pode estar vinculando a variação da energia cinética. Então, olha o que acontece. Um veículo de massa 2 toneladas desloca-se a 54 km por hora e eleva sua velocidade para 90 km por hora. Então, ele quer saber qual é a sua variação de energia cinética. Muito bem. Então, assim, ó, perceba a massa está em quilograma, a gente vai precisar converter. Tá? Primeiro passo, 2 toneladas, 2.000 quilos. E ali, ó, a gente precisa converter essas velocidades também para metro por segundo. Atenção com isso. 54 divididos por 3,6 vai dar 15. 90 divididos por 3,6 vai dar 25. Agora aplica-se no sistema de cálculo. Massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Então, o que teremos ali? Ó? Vai ficar 15 ao quadrado, que é 225, que a gente vai ter ali. Então, aí eu vou multiplicar por 2.000 e dividir por 2. O resultado final já está aqui, ó, 225 mil. A outra estruturação, a gente acaba analisando com a outra velocidade, que teve variação. Então, vai ficar 25 ao quadrado, que vai dar 625, vezes 2.000 divididos por 2, teremos ali, então, 625 joules. Como ele quer analisar a variação da energia cinética, a gente vai ter aqui, ó, a segunda velocidade define a velocidade final, a primeira define a velocidade inicial. Então, por isso que a energia vinculada à velocidade final é aquele 625 mil, porque o 90 km por hora ele apareceu como segunda opção de velocidade. E ali, o 225 mil está vinculado a 54 km por hora, que foi a primeira velocidade, por isso definido como velocidade inicial. E fazendo esse balanço ali, 625 mil menos 225 mil, chegamos aí a uma energia vinculada de 400 mil joules. Porém, isso pode estar representado ou expresso por notação científica. Perceba que a partir do número 4 eu tenho 5 números zeros. Então a gente pode representar isso por 4 vezes 10 elevado a 5 joules. Caso vocês queiram fazer a conversão,
Para anotação científica, um detalhe e uma atenção em relação a isso. Não esqueçam da base 10, ok? Ela é obrigatória. Vamos avançando, a gente vai estar trabalhando agora com energia potencial gravitacional, que é a energia proveniente da altura. E, gente, ela sim é conservativa. Então, se de repente você vê ali, sei lá, uma rocha, por exemplo, no alto de uma montanha, se de repente dá um terremoto, não importa se esse terremoto seja hoje, foi há 10 anos atrás, ou seja 1000 anos no futuro, essa rocha vai se desprender e vai cair. Então a energia dela está acumulada e ela vai vir enrolar para baixo. Então essa é uma tendência. Eu dependo de 4 elementos: E, que é energia; M, que é massa; H, que é altura; e G, que é gravidade. A gravidade, se o exercício não der para vocês a informação, o valor de G sempre vale 10. Gravem essa informação e decorem esse valor, ok? Vamos ali para algumas questões. Ó. Um vaso de 2 kg está pendurado a 1,2 metros de altura de uma mesa de 0,4 metros de altura. Sendo G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine a energia potencial do vaso em relação à mesa e em relação ao solo. Então são duas contas que a gente tem que fazer aqui. Ó. Primeiro, em relação à superfície dessa mesa. Tá? Então assim, ó, ele está a 1,2 metros de altura, certo? Que a gente vai ter ali, ó, vezes 10, que é a gravidade, vezes 2 kg, que é a massa, chegando em 24 joules. Agora, quando a gente analisa em relação ao solo, é aquele 1,2 metros que a gente vai ter desse objeto de suporte em relação à altura da mesa, mais a altura da mesa. Então, a gente acredita a esse valor aquele 0,4. E somando 1,2 com 0,4, daí que surge aquele 1,6. E quando a gente faz a multiplicação, temos ali uma energia de 32 joules. O que isso quer dizer? Quanto mais alto para um objeto de mesma massa, a gente vai ter que a estruturação que eu tenho ali de energia acaba sendo maior. Então, isso é sempre assim? Sempre assim, certo? Então, quanto mais alto, maior a energia que você tem acumulada para aquele dado objeto, ok? Vamos lá, analisando a energia potencial elástica, gente, a característica que você vai ter de ter uma elasticidade. Então, assim, alguns componentes, eles têm uma tendência para você estar trabalhando ali que ele é permissivo de estar sendo esticado ou comprimido. Então, assim, ó, temos forças que envolvem isso. Então, assim, um elastiquinho daqueles de dinheiro, por exemplo, ou para guardar figurinha, então ele não vai fazer aquele movimento e ficar tenso do nada. Então, tem que aplicar alguma força para que ele venha a estar fazendo aquela estruturação. E a força é definida por K vezes X, onde K é a constante elástica e X é a deformação. Então, isso a gente pode ver em esportes radicais. Bungee jump é um exemplo desse, tá? Onde a gente consegue estar trabalhando. Então, essa elasticidade, ela vai estar vinculada, por exemplo, ali à ideia da mola, que vai estar sustentando o peso da pessoa. Então, assim, ó, a gente consegue estar trabalhando com uma tendência ali de força elástica, tá? Outra forma que a gente pode estar trabalhando com elasticidade seria um arco. Então, muitas vezes, a elasticidade vem, não é tanto, assim, da corda em específico, mas da estrutura que ela enverga. E daí a gente tem ali que isso aí você consegue estar acumulando energia para você fazer um certo disparo, certo? Bom, então aqui, ó, e aqui você tem algumas pessoas ali, por exemplo, no México, que elas acabam trabalhando ali com uma estrutura um pouco diferente, né? Mas enfim, isso aí é mais para artistas circenses fazer isso, tá? Bom, então aqui, ó, vamos analisar. Para comprimir uma mola de 50 centímetros, foi necessário exercer uma força de 10 newtons. Qual é o valor da constante elástica da referida mola? Então, vamos dar uma olhada. Primeira coisa, gente, a configuração que a gente vai ter ali dessa deformação obrigatoriamente tem que estar em metro. Então, assim, percebam as iniciais. Se ele der o valor em decímetro, divida por 10. Se ele der em centímetro, divida por 100. Se ele der em milímetro, divida por 1000. Nunca esqueça disso, que isso sempre vai te ajudar, ok? Temos ali o padrão da força elástica, que vale 10 newtons, aplicando na fórmula. Então ali, ó, o lugar da força elástica vale 10, o K eu não sei quanto vale, o X vale 0,5. Isolando o K, o 0,5 que está multiplicando passa dividindo e teremos uma constante K igual a 20 newtons por metro, certo? Então a gente tem essa estruturação ali. Outro detalhe, ele quer saber qual é a energia potencial elástica do corpo que está ligada a essa mola. Então, muito bem, vamos lá. Temos aqui a energia potencial é kx ao quadrado sobre 2. O nosso K a gente acabou de verificar que vale 20. Ali a deformação 0,5, que eu tenho que fazer ele ao quadrado, vezes 2, fazendo potência primeiro ali, multiplicando por 20 e divididos por 2 na sequência, chegamos ali a uma energia vinculada de 2,5 joules, certo? E aqui, ó, avançando, gente, nesse contexto, ele quer saber qual o valor do trabalho realizado pela mola sobre o corpo, quando esse foi liberado. Então, assim,
o trabalho que é realizado, gente, é igual a força elástica que você vai ter ali, que vai fazer com que o seu objeto seja comprimido ou expanda, que desloque um objeto ali. Um exemplo, seja numa seta, estilingue ou atiradeira, onde você vai deslocar uma pedra, então você precisa fazer uma força e você vai ser a deformação, ela vai ser definida por força vezes basicamente ali a distância. Por isso que a gente vai estar vinculando que o trabalho realizado é igual à força elástica. Então aqui a gente vai ter que também vale 2,5 joules, ok? Aqui, ó, quando a gente acaba trabalhando ali com a ideia da energia mecânica, então o que, que você vai ter ali? A atribuição, a brincadeira basicamente, que envolve ali a altura e velocidade, ou também envolve, por exemplo, elasticidade nesse componente. Aqui esse GIF não ficou muito legal, gente. Pelo menos para mim aqui parece meio que descolore. Mas a tendência que você tem de uma montanha russa é que a primeira subida é sempre a maior, daí depois você começa a estar fazendo a descida. Então ali, aquela altura inicial vai vincular a estruturação de velocidade que você vai ter no decorrer do movimento. Quanto mais baixo, mais veloz. Quanto mais alto é menos veloz, porém você acredita a altura nesse processo. Então olha o que a gente tem aqui, ó. Um bloco de massa 0,6 kg é abandonado a partir do repouso do ponto A, de uma vista do plano vertical. O ponto A está a 2 metros de altura da base da pista, aonde está fixa uma mola de constante elástica a 150 newtons por metro. São desprezíveis os efeitos de atrito e adota-se G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, qual é a máxima compressão dessa mola? Então, vamos dar uma olhada. Aplicando o sistema de cálculo, energia elástica é igual à energia gravitacional. Não se perde no meio do caminho nenhum tipo de informação. Então, o que teremos ali? Kx ao quadrado sobre 2 igual a mgh. Os dados da questão foram atribuídos. A única diferença que eu fiz é que esse 2 aqui, gente, que ele está dividindo, ó, eu já joguei para o outro lado multiplicando. Tá? Então, esse 2 é aquele 2 que estava dividindo, ok? Ele estava dividindo, passou para o outro lado multiplicando. Eu joguei aqui no finalzinho, tá? Então, olha o que a gente vai ter ali, ó. Substituo os dados. Ali, a massa desse constituinte que a gente vai ter vale 0,6, encontra-se aqui. Gravidade vale 10, encontra-se aqui, certo? Altura vale 2, que encontra-se aqui. E esse 2 veio pelo processo que a gente teve ali da divisão, que jogou para o outro lado multiplicando. E o 150, constante da mola. Então, o que eu vou fazer? Vou evoluir, multiplicando aqueles constituintes à direita deu 24, aquele 150 que está multiplicando passa, dividindo, certo? Então, vamos ter ali o resultado 0,16. Porém, gente, isso é x ao quadrado. Então, eu preciso tirar a raiz quadrada desse constituinte. E fazendo a raiz, a gente vai ter que a resposta ali é 0,4 metros. No caso ali, a gente define então como a letra B. 0,4 ou 0,40 é a mesma coisa. Avançando, ó. Determinado atleta prepara-se para realizar um salto com vara. Para isso, o atleta começa a se deslocar, atingindo a velocidade de 8 metros por segundo. Considerando g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a altura atingida em razão da conversão de energia cinética em potencial gravitacional vale quanto? Vamos dar uma olhada. Então, o que eu vou fazer, gente? Energia cinética igual a energia potencial gravitacional. Percebam, gente, que em momento algum eu falei da massa do atleta. Então, assim, qualquer pessoa, objeto, animal que tenha uma certa velocidade, que seja se deslocado, impulsionado para cima, ele vai atingir uma altura. Não importa se seja um pedaço de giz, se seja uma pessoa, que é o caso que é representado, ou um guepardo, que esteja correndo ali a altíssima velocidade. Então, a tendência é a mesma. Então, a massa indifere nesse processo. Mais uma vez, ó, teremos aqui, ó, esse 2 que está dividindo, eu cheguei para o outro lado, então, multiplicando, beleza? Então, olha o que a gente vai ter aqui, ó, aplicando os dados, velocidade já está em metro por segundo, está perfeito. Então, vai ficar ali, ó, 8 ao quadrado igual a 2 vezes 10 vezes h. 8 ao quadrado vai dar 64, 2 vezes 10 vai dar 20, e por sua vez aquele 20 que está multiplicando passa dividindo. Chegamos então a uma altura ali de 3,20 metros, ou seja, a nossa resposta, opa, aqui foi marcado errado, mas é a letra D, beleza? Bom, aqui ó, vamos avançar agora para o aspecto da termologia, certo? Dentro dessa configuração da termologia, pessoal, o que a gente tem ali, ó? Escalas termométricas. Então, temos 3 vigentes no planeta, que são as definidas como oficiais. O Brasil assumiu a escala oficial sendo a escala Celsius, aonde você tem ali que a água congela a 0 grau e ela ferve a 100 graus.
Foi estipulado isso por Anders Celsius, lá quando ele criou essa escala. Outra escala vigente é a escala Fahrenheit, que foi o primeiro termômetro de mercúrio que foi bem eficaz. Então, assim, por isso que, em detrimento disso, existe essa escala ali como referência. Ele assume, por exemplo, ali que a temperatura do congelamento da água equivale a 32 graus Fahrenheit e a temperatura, por exemplo, de fervura da água equivale a 212 graus Fahrenheit. Então, isso que ele estimou quando ele fez aí essa escala. A escala Kelvin, por sua vez, ela assume que a água ela tem uma temperatura de congelamento de 273 Kelvin e temperatura do vapor de 373. Então isso é uma característica. Porém, a escala Kelvin é a única das três que não assume valor negativo. Ela tem um valor mínimo, que é o zero dessa escala, que a gente chama de zero absoluto, que seria o congelamento total que a gente vai ter ali da matéria, do átomo, de uma forma generalizada. Avançando nisso, então a gente tem esse gráfico aqui que faz a comparação do ponto de ebulição da água e também do ponto de fusão, certo? Então a gente acaba trabalhando com essa estruturação. Qualquer situação que venha ter no meio do caminho, você precisa criar uma escala termométrica para isso. Então, assim, é necessário, às vezes, você ter uma escala de adaptação. Então, olha ali, ó. Observe a tabela os valores da temperatura do ponto crítico de fusão e de ebulição, respectivamente do gelo e da água a pressão de 1 atm. Nas escalas Celsius e Kelvin, considere que no intervalo da temperatura entre os pontos críticos do gelo e da água, o mercúrio em um termômetro apresenta variação linear. Nesse termômetro, o valor da escala Celsius corresponde a qual temperatura? Sendo ali de 313 Kelvin. Então, aplicamos na equação. Temos a temperatura 313 igual a Tc mais 273. O 273 está positivo, passa para o outro lado, ficando negativo. E fazendo a continha de menos, chegamos ali a uma temperatura de correspondência de 40 graus Celsius, certo? No caso ali, letra C. Mais uma aqui, ó. Um estudante está lendo o romance de ficção científica Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. Num determinado trecho, uma das personagens afirma que 451 graus Fahrenheit é a temperatura na escala Fahrenheit e que o papel de que são feitos os livros entram em combustão. O estudante sabe que nessa escala a temperatura de fusão e de ebulição da água são respectivamente dos 32 graus Fahrenheit e 212 graus Fahrenheit. Ele conclui acertadamente que 451 graus Fahrenheit é aproximadamente equivalente a... Gente, detalhe, aproximado, então você não vai ter o valor preciso, mas sim uma aproximação muito ampla desse contexto. Então o que a gente vai ter ali, ó? Aplicando na fórmula, né? Tc sobre 5 igual a Tf menos 32 sobre 9. Substituindo ali o Tf por 451, fazemos a continha de menos, que vai dar ali 419, que eu divido por 9, perceba que já vai dar número meio quebrado. E aquele 5 que está dividindo passa para o outro lado multiplicando. Mais uma vez frisando, fatores quebrados, quando eles aparecem, esse número aqui ele é muito sequencial. Então o que você faz? Acabe trabalhando com ele com pelo menos duas casas depois da vírgula. Já dá uma margem de certeza mais adequada para vocês estarem verificando. E quando eu faço a multiplicação dele por 5, a gente vai chegar em 232,75 graus Fahrenheit. Perceba que eu não tenho essa opção de resposta, porém veja ali na última linha do enunciado, aproximadamente. Então a gente arredonda. Então 232 é aproximadamente 233 graus Celsius, certo? Então fiquem atentos ali com o fator de enunciado. Bom, mais uma aqui, ó. Um turista americano, ao se deparar com uma viagem para o Brasil, faz as suas malas, incluindo muitos casacos, pois foi informado que a temperatura média no país a ser visitado seria de 41 graus. Considerando que nos Estados Unidos a temperatura é medida em Fahrenheit, ou seja, 41 graus Fahrenheit, qual a temperatura em Celsius o turista espera se deparar no Brasil? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Então, aplicando o sistema de cálculo, teremos ali, ó, 41 menos 32. Fazendo isso vai dar 9. 9 divididos por 9, gente, vai dar 1. O 5 que está dividindo passa multiplicando. Temos ali uma temperatura correspondente a 5 graus Celsius, ou seja, letra D, ok? Avançando aqui, pessoal, passamos também na nossa última etapa aqui, que são as dilatações. Nas dilatações, pessoal, a gente acaba trabalhando ali que vai estar vinculando, por exemplo, o constituinte para que você consiga estar realizando uma expansão, caso a temperatura venha a aumentar.
e uma contração, caso a temperatura venha a diminuir. Nesse gráfico mostra ali cada bolinha sendo correspondente de um átomo, então perceba que cada um tem um espaçozinho para ter uma certa agitação. Quando aumenta a temperatura ali, por exemplo, então o que vai acontecer? Então você vai estar fomentando, por exemplo, ali essa movimentação atômica. Lembrando que a definição da temperatura mede o grau de agitação térmico das moléculas. Então, assim, ele começa a se agitar em função da temperatura. Quando isso acontece e você tem um panorama onde você não consegue especificar e não leva isso em consideração, algumas bobagens começam a ser feitas. E assim, a ferrovia aconteceu muito dessas bobagens ali. Por isso que hoje em dia, entre os trilhos tem uma separação de um dedo aproximadamente ali, justamente para que você consiga permitir com que o metal ele acabe se expandindo, consiga permitir com que o metal ali, ele acabe se contraindo sem danificar a estruturação econômica da estrada férrea. Que é o que acontece, ó. Nessa primeira imagem, por exemplo, está intransitável. Então, assim, o ciclo econômico desse país, dessa cidade, desse estado, então fica abalado por causa desse tipo de contexto. Está inutilizado. Então tem que fazer necessariamente ali uma correção. Tá? As dilatações, pessoal, a gente tem ali ó, a dilatação linear, temos a equação do ΔL, a dilatação superficial, temos ali o ΔS, a dilatação volumétrica, a gente vai ter a fórmula do ΔV, então ali temos cada um coeficiente de dilatação. O beta, gente, ele está saindo de uma dimensão pulando para duas. Por isso que quando o exercício fornece para você a dilatação linear e ele quer saber a dilatação superficial, você vai estar analisando ali, multiplicando aquele valor por 2, porque eu não estou analisando só o comprimento, estou analisando o comprimento e a largura do material. Já o coeficiente de dilatação volumétrico, gente, o que acontece? Eu vou ter que pegar aquele material ali, o coeficiente linear, e multiplicar por 3 para chegar no volumétrico. Afinal de contas, eu estou envolvendo ali comprimento, largura e altura. Então são 3 dimensões, visto que o material é feito do mesmo material, certo? Seja um cubo de aço, todo ele é feito de aço, por exemplo. Então aqui, ó, tem outra coisa também, pessoal, que a gente acaba trabalhando com lâminas bimetálicas. Então assim, é normal vocês verem ali em alguns constituintes elementos ali que são feitos assim, não de um único tipo de átomo, mas sim de uma junção entre eles. Um exemplo é o bronze. O bronze não existe naturalmente. Por exemplo, você não vai achar, sei lá, uma jazida de bronze. Você consegue achar, por exemplo, uma jazida de cobre e você consegue estar trabalhando ali com estanho. Então, daí você mistura eles ali. Então, você tem ali, por exemplo, a estruturação, que aí você tem dois constituintes químicos que favorecem, por exemplo, a durabilidade. Então, a mesma coisa acontece com o latão. Então, você tem ali o mesmo componente. Você não vai ter, por exemplo, um local no mundo onde vai ter exploração do latão. É uma constituição que você acaba tendo ali, ó. E quando a gente analisa, muitas vezes, pessoal, você tem assim dois materiais que eles são adaptados ali, seja por ponto de solda ou parafusado. Então, olha o que acontece aqui, ó. Uma lâmina bimetálica de bronze e ferro na temperatura ambiente é fixada por uma de suas extremidades, como vista na figura ao lado. Nessa situação, a lâmina está plana e horizontal. A seguir, ela é aquecida por uma chama de gás. Após algum tempo de aquecimento, a forma assumida por essa lâmina será mais adequadamente representada por qual constituinte. E aqui, pessoal, o que você percebe? Quanto maior for a temperatura que você acaba envolvendo ali para um mesmo constituinte, o que vai fazer a diferença basicamente ali é o calor específico do material. Então, quanto maior for o calor específico desse material, mais ele se dilata para um aumento de temperatura que seja igual ao outro material, ou menos ou mais ele se contrai se a temperatura acabar reduzindo. Então temos ali essa estrutura que a gente acaba trabalhando ali, certo? Então isso acaba envolvendo alguns constituintes ali, ó. E nessa temática, pessoal, o que acaba envolvendo ali como nossa estrutura, compara ali, ó, o calor específico que você vai ter do bronze e do ferro. Quem que se dilata mais? O bronze. A tendência é eles crescerem junto na horizontal. Só que o que acontece, gente? O bronze ele expande muito mais do que o ferro, daí faz aquela curvatura para baixo, que é o que temos ali a letra D como resposta, ok? Então, mais uma questãozinha aqui, ó.
Durante uma ação de fiscalização em postos de combustíveis, foi encontrado um mecanismo inusitado para enganar o consumidor. Durante o inverno, o responsável por um posto de combustível compra álcool a 50 centavos o litro a uma temperatura de 5 graus Celsius. Para revender o líquido aos motoristas, instalou um mecanismo na bomba de combustível para aquecê-lo, para que atinja a temperatura de 35 graus Celsius, ou seja, um aumento de 30 graus. Sendo que o litro do álcool é vendido a 1,60. Diariamente, o posto compra 20 mil litros de álcool a 5 graus Celsius e o revende, ou seja, zero tanque diariamente. Com relação à situação hipotética descrita no texto e dado que o coeficiente de dilatação volumétrica do álcool é 1 vezes 10 elevado a menos 3, desprezando-se o custo de energia gasta no aquecimento do combustível, o ganho financeiro que o dono do posto teria obtido devido ao aquecimento do álcool após uma semana de vendas estaria entre. Vamos dar uma olhada. Primeiro, aplica-se na equação, certo? E como eu estou falando de volume, dilatação volumétrica. O que acontece? Ali, a quantidade que eu tenho, 20 mil litros, certo? Coeficiente de dilatação, 1 vezes 10 elevado a menos 3. Abrindo aquela estrutura, gente, lembrando que 1 é referência. E ele encontra-se, então, na terceira casa, depois a vírgula, então ficando 0,001. E a variação de temperatura ali, gente, foi então de um total de 30 graus. Multiplicando aqueles constituintes, chegamos ali na variação irregular de 600 litros, ou seja, teve uma expansão volumétrica por causa desse ajuste inadequado que foi feito. Aplicando na equação, gente, que vimos ali 600 litros, agora eu multiplico isso pelo valor do litro que ele vende por 7 dias que tem uma semana. Então, fazendo essa multiplicação, esse lucro irregular chegou a R$ 6.720, tendo como resposta, então, aqui a letra D, certo? Bom, gente, de uma maneira geral, esse foi o conteúdo que eu quis trazer para vocês aqui nessa aula relativamente rápida, para que vocês possam ter ali como base para estar estudando, ok? Bons estudos para vocês e nos vemos em breve em sala de aula. Um abraço, até mais!